Em defesa da fé cristã. Está aí o primeiro trimestre do ano de 2025, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Hoje, a aula 2, Somos Cristãos. Vamos lá para o texto áureo, vamos ver o que essa lição vai falar conosco. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos voltar um pouquinho nesse versículo aqui, só para a gente compartilhar algo. Paulo está mostrando quem ele era. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas um chamado muito particular, por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele prega o Evangelho, ele diz quem ele é às igrejas da Galácia. E ele diz assim, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo está dizendo sobre a suficiência do Evangelho para nos desarraigar deste mundo perverso. A nossa oração nesse dia é para que a gente possa entender o que Paulo quis dizer com tudo isso quando escreveu aos Gálatas, para que nós possamos praticar. Pai querido, nos dá direção, nos dá orientação, Deus, nos mostra mesmo quem nós somos e o que nós fomos chamados para fazer através dessa lição de hoje. O tema da lição é Somos Cristãos. Por isso, se há alguma dúvida, se há alguma questão a ser resolvida, Deus, fala ao meu irmão, fala à minha irmã e mostra para nós mesmo quem nós somos, papai, em nome de Jesus. Paulo continua dizendo, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema, ou seja, maldição, não vem de Deus. Vamos lá para a introdução. Paulo frisou isso 2 vezes. Não vem de Deus. Eram dias em que os fundamentos apostólicos haviam sido lançados havia pouco tempo e a compreensão clara do Evangelho estava sendo desenvolvida progressivamente entre os judeus, novos convertidos e os gentios. Tudo era novidade e eles estavam ainda um pouco perdidos com relação às informações. Mas a fidelidade de Paulo, assim como dos demais apóstolos, ao entendimento do Evangelho da graça que aponta Cristo como o cumprimento perfeito da lei, não deixa espaço para legalismo ou comprometimento da liberdade cristã. O apóstolo Paulo era muitas vezes gentil, tolerante, paciente com relação a muitas coisas, mas era firme e inflexível com respeito à verdade do Evangelho de Cristo. Paulo entendia que nunca se devem fazer concessões a este Evangelho em nome da paz, da unidade ou mesmo da opinião, da moda. A revelação que ele recebera diretamente de Cristo, ele explica isso na carta aos Gálatas, é a única mensagem que possui o poder de salvar todos os que creem nela, receberam-na e reagem positivamente a ela, ao chamado pessoal e intransferível do Senhor. Então você já sabe, chamado pessoal e intransferível. Fique ligado, ainda hoje a honra de Jesus Cristo, como a salvação dos que estão espiritualmente perdidos, estão em jogo. Então,
cuidado para que você não faça parte disso. Se nós abandonarmos ou negligenciarmos, preste bem atenção nessas duas palavras, qualquer parte do Evangelho, de acordo com a revelação do Novo Testamento, começaremos a destruir a única mensagem que nos pode salvar da destruição eterna. Leia a carta de Paulo aos Gálatas de novo. Você já leu? Leia de novo, para você entender do que Paulo está dizendo. Ele ficou impressionado que eles já estavam abandonando o evangelho que ele pregou para eles e indo atrás daquelas doutrinas. Por quê? Cuidado, meu irmão, minha irmã. Tudo que é muito fácil, tudo que tira Cristo do centro é uma heresia, é um perigo para aqueles que querem realmente abraçar a fé cristã. Não podemos, em hipótese alguma, negociar as verdades fundamentais da fé que norteiam a conduta cristã. Este é um compromisso que deve ser mantido com firmeza e coragem frente aos ventos de doutrina dos dias atuais. O cristianismo é uma vida de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e rituais, ou seja, uma religião. Não estava sendo fácil o processo de transição entre as ideias e práticas judaicas para a doutrina do Evangelho da Graça. Os primeiros cristãos precisavam de sabedoria divina para lidar com essa mudança de perspectiva introduzida pelos ensinamentos de Cristo. Eles não deveriam confundir a lei de Moisés com a graça. Por esta razão, os apóstolos foram desafiados a estabelecer os limites entre o judaísmo e o cristianismo, principalmente o apóstolo Paulo, a fim de que os novos cristãos judeus e gentios recebessem a orientação devida para o exercício da fé. Então, diante daquelas acusações, daquela confusão, era muito importante saber: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era para isso que Paulo estava ali, era para isso que Pedro estava ali, para poder discernir para eles e ajudá-los a confrontar a verdade do Evangelho com a vida que eles estavam levando. Assim como no início da igreja, os apóstolos tiveram de enfrentar ameaças à liberdade cristã, bem como distorções dos ensinamentos. Hoje precisamos, mais do que nunca, estar atentos a tudo isso. Há uma necessidade de se fazer uma profunda reflexão sobre a qualidade da pregação que predomina no meio evangélico em nossos dias e averiguar se, de fato, são ensinamentos fiéis à doutrina bíblica. Muitos querem pregar um outro evangelho que possa acariciar o ego das pessoas, onde o centro deixa de ser Cristo e começa a ser o homem pecador, diferente do evangelho de Jesus Cristo. Cada época traz em si mesma seus cuidados. Cristo precisa e deve ser o centro de tudo, na minha vida, na sua vida, das ovelhas também. Vamos rejeitar os falsos ensinamentos e preservar a unidade da igreja à medida que os dias passam. Paulo usou a carta aos Gálatas para poder realmente explicar o que estava acontecendo. E nós temos que entender que do princípio ao fim, Gálatas é para nós um referencial de como se comportar em meio a essas doutrinas, mesmo nos dias atuais que tentam tirar Cristo do centro. Vamos lá então. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Desta vez por uma revelação como descrita em Atos, capítulo 11. Não sendo uma convocação pelos apóstolos para prestação de contas. Isso precisa ficar bem claro para a gente. É bom lembrar que não fazia parte de um concílio ou de um sínodo. Sínodo quer dizer assembleia. Ao que tudo indica, Paulo tinha a missão de levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, aproveitando e expôs o evangelho que ele já vinha pregando há um tempo. Duas palavras que faziam parte do vocabulário do apóstolo e constantemente ele usava e demonstrava isso. Era convicção e determinação.
Como dissemos anteriormente, o futuro do cristianismo e a verdade do evangelho faziam parte da realidade de sua vida. Paulo vivia o que pregava. Qual era o cenário dos companheiros de Paulo? Aqueles que acompanhavam Paulo agora no início. Barnabé era judeu e Tito, por sua vez sendo grego, foi um risco que o apóstolo Paulo correu. Mas ele investiu nisso. Os judaizantes, por exemplo, queriam que ele fosse circuncidado, ou seja, eles queriam observar a lei ainda no cristianismo. Era necessário escrever às igrejas da Galácia, e Paulo fez isso. Paulo defendia com isso sua autoridade e a verdade de sua mensagem. Ensinava um novo evangelho, tentando enfraquecer a autoridade do próprio apóstolo. Somente a graça de Deus entrando na história através da figura de Jesus Cristo e fazendo por nós o que jamais poderíamos fazer sozinhos é verdadeiramente o que chamamos de boas novas. Nada além disso. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Ele continua escrevendo aos Gálatas. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. É linda essa carta. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Ele ficou 3 anos no deserto. Se estudarmos esta carta, entenderemos o sentimento do apóstolo, ao constatar que eles estavam deixando a simplicidade de lado e se apegando ao que ele determina como outro evangelho. Jamais seremos bons o bastante para escaparmos das cadeias do presente século. Devemos nos prontificar em combater essas heresias, dependendo sempre da instrução de quem? Do Espírito Santo de Deus, em todo o tempo, através da oração, do jejum, através da leitura da palavra, do compartilhamento das bênçãos, daquilo que Deus tem feito, das lutas, para que a gente possa entender que há pessoas como nós no mundo todo, mas o Espírito Santo cuida de todas as coisas. Amém? Ele é o Consolador. Ele é aquele que Jesus deixou para que nós pudéssemos realmente ser revestidos de poder para suportar todas essas coisas. Estes homens tornaram-se os opositores de Paulo e dos demais apóstolos. Falsos obreiros, dizendo terem sido enviados por Jerusalém. E nós vamos ver que Tiago diz que não. Eram legalistas, religiosos, infiltrados entre aqueles novos convertidos. Onde se viu observar novamente a lei de Moisés buscando salvação. Em Atos capítulo 15, Tiago negou formalmente as declarações deles, dizendo que não os havia enviado. Cuidado com os enviados em nome de Deus dos dias de hoje. Não é necessário muito esforço para perceber que se tornaram inimigos da verdadeira cruz de Cristo. Qual que é o significado, então, de anátema, de acordo com o texto bíblico? Significa que a pessoa caiu sob a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá o juízo de Deus, a punição eterna e a separação permanente de Deus. A mensagem de Cristo é indispensável para um mundo perdido e espiritualmente separado de Deus. Estes pregadores de um outro evangelho estão condenados ao quê? Ao inferno. A separação eterna do Senhor. Acrescentar algo, ou mesmo retirar, camuflar, desvirtuar, constitui-se em maldição. Ressaltamos que o evangelho pregado tanto por Paulo como Pedro tinham o mesmo conteúdo. Isso é muito interessante. Os ambientes de destino eram diferentes, porém o mesmo Deus realizava tudo em todos.
Pedro foi chamado para pregar para os judeus e Paulo para os gentios. Escolhido lá. Mas a essência era Cristo. Cristo era a essência da pregação deles. Precisa ser a minha essência e a sua essência também. Quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. E contra a tendência judaizante é preciso aprender a viver na dependência dele e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes dele todos os dias. E lembre-se, eu deixei esse versículo para a gente poder encerrar a aula, para você meditar um pouquinho nele. Você é nova criatura. As coisas velhas, o que? Ficaram para trás. Lembra quando Jesus fala sobre o vinho? Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Por quê? O suco da uva fermentava. Se aquele odre fosse velho, o que ia acontecer quando o suco da uva ia se fermentar ali dentro? Ele ia romper, literalmente romper. Jesus pegou isso porque os odres, na época, só serviam para realmente aquele couro do estômago do boi que ficava ali, que eles costuravam e usavam para poder fazer isso e guardar água, guardar o vinho, às vezes guardar o leite. Era para isso, para poder suportar aquele líquido. A fermentação do vinho pressionava aquelas paredes e ele se rompia se ele fosse velho. Então, vinho novo, odre novo. Você é um odre novo. Então, receba o vinho novo do Senhor, para que você possa realmente aprender dele. Que o Senhor te abençoe. Que você seja firme. A aula de hoje, somos cristãos. Paulo, convicto, determinado, perseguidor àquele que plantaria igrejas e propagaria o nome do Senhor Jesus Cristo naquele tempo. E hoje, você, meu irmão, minha irmã, vocês vão ser usados, estão sendo usados e vão continuar para que o Senhor seja anunciado àqueles que precisam de salvação. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.